Salve galera, beleza? Sou o professor Rodrigo, professor de literatura, e estou aqui para dar algumas dicas para você ir bem nos seus vestibulares, no Enem. Estamos aqui numa corrente do bem para que você possa ter acesso a uma revisão bacana, a conteúdos legais para acrescentar então aí na sua formação. Literatura, por que estudar literatura? Eu explico para você. A literatura é a matéria mais importante de todas. Você está duvidando? Ela é a matéria mais importante de todas. Você vai me dizer que a língua portuguesa talvez seja mais importante, porque ela ensina a ler? Sim, mas quem é que te ensina a interpretar? É a literatura. Então, exatamente por conta disso, todas as outras disciplinas vão precisar dos conhecimentos que nós temos aqui em literatura. O conhecimento da interpretação, para você ir além, para você conseguir entender todas aquelas questões que você vai fazer, seja o vestibular, seja a versão do Enem que você vai fazer aí, certo? E para começar a falar de literatura, essa nossa aula de número 1, ela trata exatamente da introdução à literatura, de conceitos básicos que depois nós vamos utilizar na nossa caminhada aí ao longo desse aprendizado então aí da literatura, certo? Vem comigo. Vamos começar pensando na definição de literatura. O que é literatura para nós? A literatura, ela pode ser definida de diversas formas. A definição que eu mais gosto de todas é uma definição que eu estou emprestando do filósofo Aristóteles lá no século IV a.C. Ele diz pra gente que, de certo modo, a literatura é aquilo que a gente chama de arte da palavra. Então, assim como nós temos algumas formas então aí de arte, como o cinema, por exemplo, como o teatro, nós temos também nesse momento aqui a arte que vai beber na palavra. Então a palavra é a matéria-prima para essa forma de arte. É importante que sempre quando você pensar em literatura, você pense nisso. O texto literário vai ser um texto mais caprichado, mais bem elaborado, um texto bonitão, como normalmente uma pintura seria, como um filme de arte seria, certo? Então pensa nisso, arte da palavra, certo? Não é qualquer literatura que vai ser o nosso interesse aqui, não. O nosso interesse é na chamada literatura canônica. Nossa, mas nunca ouvi essa palavra na vida, professor. Bom, então peraí. Canônico vem de cânone, é exatamente daí que emprestamos essa definição aqui. E cânones são os grandes nomes, são aqueles nomes que deixaram uma herança, que deixaram um legado, que deixaram para nós, então, exatamente, tudo aquilo que a gente estuda dentro da literatura. Então, a alta literatura, que é essa que a gente estuda, é aquela composta por nomes que você já deve ter ouvido aí, por aí, Machado de Assis, Cecília Meirelles, Olavo Bilac, Manuel Bandeira, são esses caras que vão estar aqui no nosso ponto de vista, no nosso ponto de partida, então, dentro da literatura. Mas como diferenciar, então, o que é um texto literário do que é um texto não literário? Bom, o texto não literário é aquele que não vai ter a lapidação que um texto artístico tem. Então, o que nós podemos colocar como texto não literário? Uma receita de bolo, por exemplo. Você não vai ver alguém chamando ovos de fetos iluminados. Não tem um trabalho como esse. Eu só quero saber quantos ovos eu preciso colocar na minha receita. Ou então, por exemplo, quando eu vou escrever uma bula de remédio, ou então quando, por exemplo, eu vou escrever uma notícia de jornal, ou seja, a notícia não vai ficar dando voltas e decorando o texto. A notícia está preocupada, basicamente, em te contar aquilo que aconteceu, o fato que aconteceu, certo? Por outro lado, a gente vai ver que o texto literário é aquele texto mais lapidado. Então pense nisso, O que é lapidar? É você cuidar, então, exatamente, para que aquilo saia como um diamante, com todas as faces mais lindas possível. Então você vai se preocupar nesse momento aí em escrever com palavras mais bonitas, você vai escrever aquilo que é dentro então de você mesmo, ou seja, a visão do sujeito, então é um texto mais subjetivo, é um texto que vai lapidar a linguagem, também no sentido de colocar mais figuras de linguagem. É isso que a gente precisa pensar quando pensa então aí num texto literário, certo? E esses textos literários podem vir para a gente em vários formatos diferentes. É exatamente a partir daí que a gente puxa uma setinha aqui para trabalhar, então, quais são os tipos de texto literário. Faz um favor para mim, do lado das suas anotações aí, escreve aqui a palavra forma, ou então formato, porque é isso que está relacionado, então, aos tipos de texto literário. O tipo é a forma na qual ele vai ser entregue para você, é o formato na qual aquele autor vai embalar o texto para entregar para você. E você sabia que dentro da literatura nós só temos dois tipos de texto? Não, mas peraí, eu já vi que tem um monte de coisa, tem poema, tem teatro. Não, calma, isso nós vamos ver já na nossa próxima coluna. Antes eu quero que você entenda que todos os textos literários, que afinal de contas é o nosso foco aqui, vão ser entregues para você de duas maneiras diferentes. Ou então ele vai vir escrito em forma de prosa, que
que é aquele tipo de texto, né, que os alunos costumam chamar de normal, assim, como se o outro fosse anormal, né? Para mim não tem texto anormal, na verdade, né? Mas o texto em prosa é aquele texto que vai ter como marca central ser dividido em parágrafos. Pensa na redação que você faz, né, no Enem, pensa no parágrafos, é essa marca aqui. Pensa na notícia de jornal, por exemplo, pensa no texto de uma apostila. Esse é o tipo de texto, então, em prosa, aquele que vai usar até o final da linha, que é dividido em parágrafos. A menor unidade desse texto é a linha, e um conjunto de linhas vai dar, então, num parágrafo, certo? É aqui que vai entrar o conto, é aqui que vai entrar o romance, é aqui que vai entrar os gêneros, que depois a gente vai ver ali para frente, certo? A outra forma, né, o outro formato, então, de texto que existe, é o texto que a gente vai chamar de verso, que é aquele relacionado, então, a poesia. Ou seja, todos os textos que você for estudar dentro de literatura só vão ser entregues para você nesses dois formatos. Ou ele vai vir em prosa, ou ele vai vir em verso. E aqui a menor unidade então do verso, né, é exatamente a divisão então em estrofes. Um conjunto então de versos vai originar aquilo que a gente chama uma estrofe. Beleza? Então aí nós já temos os dois formatos, as duas maneiras como o texto vai ser entregue para você. Dentro desses tipos de texto literário, a gente vai trabalhar com os 3 gêneros que existem. E aí, quando você pensar em gênero, eu quero que você pense nos gêneros que você conhece de filme, por exemplo. Você consegue diferenciar muito facilmente quando um filme é de comédia e quando um filme é de ficção científica, por exemplo. Ou quando o filme é policial ou quando o filme é de aventura, né? Então, esses são os gêneros que existem dentro do cinema. Só que nós estamos falando de outro tipo de arte, nós estamos falando da arte da palavra. E a arte da palavra, ela vai ter, então, exatamente, né, como gênero, esses 3 que eu já adiantei colocando aqui no quadro para você, certo? Vamos começar pelo aquele que talvez seja o mais antigo de todos, aquele que está envolvido exatamente, né, com aquilo que a gente chama, então, de emoção. Então, o texto lírico, por excelência, ele vai ser o texto mais emotivo, ele vai ser o texto mais ligado, então, à poesia. Não quer dizer que um texto em prosa não possa ser lírico, certo? Mas normalmente, 90% dos casos, o texto lírico vai ser um texto, então, em forma de poesia. Ou seja, né, entregue para você em forma de verso, como a gente viu aqui, certo? Esse texto lírico tem esse nome porque lá na Grécia Antiga, né, quando os textos eram escritos para serem passados de geração em geração, eles eram feitos exatamente, né, eles eram declamados ao público enquanto alguém tocava um instrumento chamado lira, que eu tentei desenhar ali, você já viu que eu não sei desenhar muito bem, né? A lira é uma espécie de harpa, e é exatamente a partir daí, então, que a gente dá o nome, então, de lírico para esse tipo de texto, certo? Normalmente, então, vai ser um texto em poesia, um texto de emoção, e que vai trazer, né, à tona aquilo, então, que quem está escrevendo quer colocar para nós. Esse autor que está escrevendo o poema, ele vai criar uma espécie de entidade, uma voz que nos fala lá de dentro do poema, que a gente vai chamar de eu lírico, certo? É aqui então exatamente, né, que vão entrar os elementos do gênero lírico. E os elementos do gênero lírico, né, talvez o mais importante deles, você com certeza já deve ter ouvido falar, né, na questão da rima e também na questão da métrica. E aí, em relação à métrica, eu quero, né, que você pense exatamente nesse exemplo que você vai visualizar, então, na sua tela, nesse exato momento. Vamos pegar como exemplo aí o hino nacional brasileiro. Quando a gente pega o primeiro verso do hino, né, ouvindo do Ipiranga as margens plácidas, a gente vai ver que a gente não pronuncia todas as sílabas no momento que a gente está cantando isso. Ninguém fala ouvirão do Ipiranga as margens plácidas. Ninguém fala dessa maneira, né? O que acontece é que a gente acaba juntando, por uma questão de musicalidade, as sílabas. E aí está exatamente a essência dessa coisa, então, que a gente chama de métrica, certo? Se você visualizar o exemplo que você está vendo na sua tela nesse exato momento, né, você vai ver que para a gente fazer a contagem de sílabas poéticas de um verso, a gente tem que respeitar 3 regrinhas. A primeira regra é dividir, né, então, todo verso que você for analisar em sílabas gramaticais, as sílabas comuns, né? Então, se a gente dividir dessa maneira, nós vamos ter ouvirão do Ipiranga as margens plácidas, certo? Então, esse é o número de sílabas gramaticais que a gente tem. Só que para encontrar a métrica de um poema, nós estamos diante, então, né, de um desafio que é romper exatamente com tudo isso com mais outras 2 regras. A outra regra, né, que a gente tem que respeitar quando está contando o número de sílabas poéticas é quando uma vogal encontra a outra, a gente vê se a gente pronuncia muito fortemente as 2 vogais ou não, né? Então nós vamos ter aí a base de saber quando que uma vogal é pronunciada e a outra não. No exemplo, ouviram do Ipiranga.
Ninguém fala ouviram do Ipiranga, né? A gente fala ouviram do Ipiranga. Esse O é tão fraquinho que ele quase vira um U. Então o do Ipiranga junta-se numa sílaba só, certo? E aí a gente vai contar, então, eliminando as sílabas gramaticais, começando, então, a acertar quais são as sílabas, então, poéticas, certo? A partir daí, nós só temos uma última regra, que é contar até a última sílaba tônica, até a última sílaba forte daquele verso. Como a palavra final é plácidas, nós só vamos contar até o plá. O si, das, nós vamos eliminar, certo? Então, como você acompanhou aí na imagem, então, né, que você visualizou, você conseguiu entender direitinho como é que a gente divide em sílabas, então, um verso aí, então, poético, certo? Não paramos por aí. Temos ainda o gênero épico narrativo, que é aquele que vai contar uma história para nós, né? Ou seja, como o próprio nome narrativo diz, é aquele que vai narrar uma história. E que vai narrar uma história, basicamente, heróica. Claro que nem sempre esse herói é alguém da Marvel, alguém da DC, né? Não, claro que não. Esse herói aqui, na verdade, é o protagonista da história, que às vezes pode ser até um anti-herói, certo? E aí nós vamos ver que dentro desse estilo, então aqui, né, dentro desse gênero literário, nós vamos ter os elementos da narrativa, que é o tempo, que é o espaço, que é o próprio personagem, né? Tudo isso daqui, então, entra como elementos da narrativa, do gênero narrativo, certo? E para terminar, nós temos o gênero dramático, o mais fácil de todos, que é aquele ligado ao teatro. Aqui nós podemos dizer, então, que nós temos, né, o texto completo quando ele é encenado no palco, certo? Então vamos entender da seguinte maneira, para resumir e ficar bem claro de você entender. Aqui eu tenho a palavra recitada, declamada. Aqui eu tenho a palavra narrada, contando uma história. E aqui eu tenho a palavra encenada no palco. É isso, esses são os 3 gêneros literários, então, que existem. Certo? E para a gente terminar, falta a gente lembrar ainda que todos os autores possuem o seu estilo pessoal. Então, escolhas do tipo, se eu vou fazer frase curta, se eu vou fazer frase longa, se eu vou usar muito adjetivo, isso entra naquilo que a gente chama de estilo pessoal. Cada um tem um estilo. Você também tem um estilo quando você redige as suas redações, certo? Então, cada autor tem o seu estilo, só que cada autor também é influenciado pela época na qual ele escreveu. E a esses estilos de época aqui, nós vamos chamar dentro da literatura de escolas literárias. Escolas, ou correntes, ou movimentos literários, é tudo basicamente a mesma coisa. E para ficar mais fácil da gente entender, né, qual é essa divisão aqui, basicamente a gente costuma dividir as escolas literárias brasileiras, que é o nosso interesse, né, para vestibulares e Enem, em 2 partes. A primeira parte é aquela que a gente chama de período colonial, que vai desde quando o Brasil foi descoberto, 22 de abril de 1500, descoberto, você sabe que não foi bem assim, né? Porque os índios já estavam aqui, então quando os portugueses chegaram, vamos chamar assim, né? Até o dia 7 de setembro de 1822, quando o Brasil passa a ser, então, uma nação. E aí começa o nosso período de literatura nacional, período que, aliás, a gente vive até os dias de hoje, certo? É exatamente a partir daí que começa, então, o nosso estudo da literatura. E é exatamente a partir daí que você vai ver comigo nas próximas aulas, tá bom? Foco aí nos seus estudos. Acredita que você vai chegar lá com toda certeza, tá bom? Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.